Gravando. A professora Milena entrou agora. Bem, então, sejam todos bem-vindos a esse encontro de hoje. Queria agradecer imensamente ao Paulo de Moraes. Diga um alô aí, Paulo, para o pessoal reconhecer onde é que está o teu coração. Olá. E a Patrícia Selonck. Diga oi, Patrícia. Olá! Patrícia Selonck é o iPad de Malu. Está usando o iPad da filha e não conseguimos mudar o nome ainda, mas... eu estou renomeando aqui, descobri onde é. Opa, arrasou. Então, o Paulo e a Patrícia representam aqui parte do grupo da companhia Armazém, e que são os nossos convidados de hoje. E agradeço mais uma vez imensamente a disponibilidade de vocês já de primeiro momento. Eu mandei o e-mail e o Paulo respondeu tipo 2 minutos depois de eu ter mandado. Eu fiquei surpreso. Foi um dos primeiros nomes confirmados para nossos eventos aqui. Eu sou rápido. Você, não, muito ágil. E eu, antes de passar a palavra aqui para o Paulo e para a Patrícia, que eu vou pedir para eles contarem um pouco do histórico do armazém, eu quero falar do ponto de vista desta pessoa aqui que estava na plateia. Era idos de 1992, e eu, junto com os amigos, a gente foi até o Guairinha, aqui, pertinho da minha casa, no Auditório Salvador de Ferrante, para ver uma coisa que era muito rara e que chegou para a gente com um entusiasmo enorme. Essa companhia que é de Londrina e que estava chegando com um espetáculo super bem falado, e era raro porque a gente não conseguia, como não consegue até hoje, ter um diálogo com companhias até mesmo de cidades vizinhas, mesmo cidades do interior ou mesmo companhias de outros estados, que são raras as oportunidades para a gente conseguir descobrir esses trabalhos. E eu entrei ali no Guairinha sem saber absolutamente nada, e eu vejo esse trabalho que uma palavra ficou ecoando na minha cabeça ao final do trabalho, que era uma ousadia. Acho que essa era a palavra. Mas não qualquer uma ousadia com extrema intensidade, uma intensidade que era raramente vista nos palcos. O trabalho da Patrícia como atriz naquela peça, A Ratoeira é o Gato, era um trabalho daqueles que a gente vê muitas peças na vida e a maioria das peças a gente, depois de um tempo, a gente diz: é verdade, eu vi essa peça, mas eu não me lembro nada dela. É impossível você ter visto A Ratoeira é o Gato, e isso a gente já está indo para quase 30 anos da Ratoeira é o Gato, 92, daqui a 2 anos vai fazer 30 anos, e não ter lembrança precisa de o que foi aquele trabalho. Assim como eu me lembro muito bem até hoje, que é algo muito raro. A gente vê tanta peça, a gente esquece da maioria, mas essa, ela está na gaveta daquelas que são absolutamente inesquecíveis. E aos poucos a gente foi vendo que essa palavra, que tinha corrido pela minha cabeça ao ver a ousadia do Grupo Armazém, e uma ousadia de artista legítimo, ela foi se tendo desdobramentos extremamente grandiosos e cada vez mais intensos. De repente nós tivemos a notícia de que eles tinham se mudado, eles tinham saído de Londrina e tinham fincado novas raízes no Rio de Janeiro. E de repente começaram a vir outros prêmios, não só aquele prêmio, que aliás é algo importante de se dizer, o prêmio de Gralha Azul, que o Ratoeira ao Gato ganhou aqui, que era muito raro
um grupo de fora de Curitiba ganhar o Gralha Azul. Depois a gente teve, alguns anos atrás, o outro grupo de Londrina, que também recebeu, e mais outros prêmios que o Armazém foi recebendo, diversos prêmios Shell no Rio de Janeiro, prêmios no Festival de Edimburgo e mais outras boas dezenas de comendas mundo afora. E vendo as montagens, a gente consegue ver uma outra coisa que eu estava falando para o Paulo agora há pouco, e que é um dos tópicos que eu gostaria de explorar mais nessa conversa de hoje. Como é que um grupo consegue ter, ao longo de mais de 30 anos, uma unidade estética e, ao mesmo tempo, uma pluralidade de narrativas, porque vocês já fizeram de tudo, de Will Eisner a Tony Kushner, de dramaturgias originais até clássicos de Shakespeare. Então, e mesmo assim mantendo a identidade da companhia. Sendo assim, antes de eu encerrar, acho que isso é uma outra coisa importante que eu tinha preparado para a minha fala, é que toda vez que a gente monta uma companhia de teatro, tem uma brincadeira que eu falo com alguns dos meus colegas e alunos e ex-alunos, que é o drama do ano 3, o terceiro ato. Quando uma companhia chega no terceiro ano de existência, com trabalhos contínuos, ou vai ou racha. Ou eles vão se separar e essa companhia vai ser apenas uma memória, ou eles vão seguir para sempre. Agora, 30 anos não é para qualquer um. Então, é um privilégio enorme poder receber o Paulo e a Patrícia aqui nesse encontro de hoje. E sejam muito bem-vindos. E conta pra gente, então, vamos lá, desde o começo. Londrina era uma cidade super cult na década de 80, que eu me lembro que todo mundo queria ir para Londrina porque as coisas estavam acontecendo lá. E no meio dessa bagunça que tinha em Londrina, como é que vocês se encontraram? Pois é. Bem, legal, gente. É uma alegria conversar com vocês aqui. Então, é mais ou menos assim. Londrina, na década de 80, era uma das cidades culturalmente mais importantes do Brasil, assim, né? Tinha música de extrema qualidade, por exemplo, com Arrigo Barnabé, com Itamar Assunção, com a Patife Band, Neuza Pinheiro, um monte de gente. Tinha poesia da mais alta qualidade, com Bernardo, com Maurício, com Rodrigo, com muita gente bacana. Tinha teatro, né? Principalmente na época, no começo dos anos 80, tinham dois grupos bem importantes em Londrina, chamado Grupo Delta e Grupo Proteu. O Grupo Delta era comandado pelo José Antônio Teodoro, que era um diretor de teatro, mas um professor de história muito importante, muito conhecido em Londrina. E o Proteu era comandado pela Nietzsche Jacon, também médica e uma batalhadora da cultura em Londrina. Eu era ator do Grupo Delta, antes de eu formar o Armazém. Eu fui ator do Grupo Delta durante alguns anos. O Teodoro ele morreu em 1987. Era um amigo muito próximo. E a partir da morte do Teodoro, eu já estava começando a trabalhar. Era o seguinte: o Teodoro ele era diretor de uma escola de teatro em Londrina, que era a Colégio Delta. E lá no Colégio Delta existia uma turma de iniciação teatral. E eu era professor de iniciação teatral nessa turma. Eu era muito novo também, eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. E com essa turma de iniciação teatral, da qual a Patrícia fazia parte,
é que eu formei o que viria a ser o Armazém Companhia de Teatro. Então, eu fazia parte como ator do Grupo Delta, Teodoro faleceu e eu dei toda a minha energia para o Armazém e comecei a pensar mais seriamente nessa coisa de ser diretor. Até ali não, até ali a minha vontade total era ser ator, mas eu experimentava esse trabalho de direção com os alunos. Os alunos eram super jovens, 15, 16 anos, e era um trabalho delicioso de fazer. Enfim, a gente estreou um primeiro espetáculo, que era uma adaptação do Nossa Cidade, do Thornton Wilder, que a gente chamou de Aniversário de Vida, Aniversário de Morte, e que foi um espetáculo muito bem sucedido em Londrina. Assim. Foi um espetáculo que as pessoas adoraram. A trama do Nossa Cidade se passa na década de 1910, mas a gente transferiu isso para a década de 1960 e fez um espetáculo muito calcado no rock and roll dos anos 60, criando uma cidade muito divertida, com a qual as pessoas se identificaram muito. Então, foi um espetáculo que fez um bum, bum, zum, zum, zum na cidade e a gente seguiu criando. Assim. O que eu sinto no Armazém é que a gente tem 3 fases que eu considero bem distintas. Assim. Uma primeira fase que começa em 87 e vai mais ou menos até 1992, assim, eu acho que esses 7 primeiros anos da companhia, quando a gente começa como um grupo muito grande, um grupo com mais de 20 pessoas, e sem a pretensão de ser um grupo profissional. A gente começa fazendo teatro amador, a gente participa de diversos festivais de teatro amador pelo Brasil, os festivais mais importantes, São José do Rio Preto, na época, né? Os festivais importantes de teatro amador no Brasil eram em São José do Rio Preto, existia um em Ponta Grossa, existia em Resende, no Rio de Janeiro, em Sorocaba, enfim, a gente participava de muitos desses festivais, mas o grupo era muito grande. Chega um determinado momento na história da gente, assim, que a gente começa a perceber que a gente quer viver daquilo, que a gente não quer mais fazer teatro amador, a gente não quer mais se dividir entre fazer teatro e ter uma outra atividade. Por exemplo, eu sou formado em jornalismo, então, durante alguns anos, enquanto a gente fazia teatro como companhia, eu trabalhava como jornalista. E a maioria dos atores estudava, né? Um fazia psicologia, outro fazia arquitetura, outro fazia... Cada um se dividia em outras atividades. Num determinado momento, um espetáculo anterior ao Ratoeira é o Gato que você falou, a gente resolveu que a gente queria viver de teatro. E aí o grupo se reduziu bastante. A gente começou a trabalhar em 6 atores, 7 atores no máximo. Assim. E aí a gente vai para essa tentativa de tentar viver de teatro. Para isso, a gente abre uma sala alternativa em Londrina, a gente aluga um lugar que depois foi chamado de Teatro Armazém e tal. A gente aluga um lugar, começa a fazer os nossos ensaios nesse barracão que foi sendo reformado pela gente. E até que a gente estreia a Ratoeira é o Gato. Quando a gente estreia a Ratoeira é o Gato, acho que começa uma segunda fase da trajetória da companhia, porque a gente começa a viajar com mais sequência para Rio e São Paulo, assim, e a gente começa a ter as pessoas começam a conhecer bastante o trabalho da gente. A gente foi para Curitiba, fez essa temporada lá no Teatro Guaíra, como você falou, foi indicado para os prêmios, a repercussão foi muito grande. Na verdade, a gente fez 2 temporadas, a gente foi, as pessoas falaram muito, a gente voltou para fazer uma outra temporada. E a gente foi para o Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro, o espetáculo aconteceu de uma forma ainda mais forte. A gente foi indicado para todos os prêmios, para o prêmio Molière, que era o prêmio mais importante da época, para o prêmio Mambembe, para o prêmio Shell. Patrícia ganhou o prêmio Mambembe de melhor atriz do ano no Rio de Janeiro.
a partir dali, a gente começa a pensar a se transferir de Londrina para um grande centro. Mas a gente demorou ainda mais uns 4, 5 anos para fazer isso. Então, acho que tem uma segunda fase do Armazém, quando o Armazém já é um grupo mais reconhecido nacionalmente, e a gente está viajando bastante e tal, mas ainda sediado em Londrina. E a partir de 98, do começo de 1998, a gente muda para o Rio de Janeiro. A gente muda para o Rio de Janeiro, se estabelece lá e consegue uma sede no Rio um ano depois, na Fundição Progresso, que era um espaço cultural inconcluso. Era para ter sido um grande centro cultural, era para ser uma construção monumental, assim, mas foi uma construção que foi largada no meio. Na época estava super abandonado e a gente ocupou uma das salas da Fundição Progresso. Montou um espetáculo chamado Alice através do Espelho. E a partir dali eu acho que a gente se estabeleceu começa essa terceira fase da companhia, assim, que vai até os dias de hoje, eu acho, né? Então a gente tem uma primeira fase em Londrina, depois a gente tem uma segunda fase que a gente começa a se tornar nacionalmente conhecido e depois a gente se estabelece no Rio de Janeiro, onde a gente tem sede na Fundição Progresso até hoje, né? Não sei, em linhas gerais, tinha uma passada. Patrícia, gostaria? Eu acho que eu fiquei a fim de colocar alguma coisa sobre Londrina nesse começo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou me sentindo meio craquelando assim na imagem, no som. Tá tudo bem? O teu som está perfeito. O vídeo às vezes dá uma puladinha, mas o som está perfeito. Tá. Lá em Londrina existe, nesse momento está tudo meio difícil de dizer, mas o Festival de Londrina, o Festival de Teatro de Londrina, é um evento, um acontecimento na cidade. Nessa época, em 1980, a gente assistiu aos espetáculos, e espetáculos internacionais que chegavam na cidade, né? O Odin foi para lá, Kazuo Ono esteve lá, no festival. A gente via, eu como uma menina de 16 anos, a gente ia assistir os festivais e via tantas coisas tão fabulosas que também dava vontade do tipo assim, caramba, eu quero fazer isso aí é tão legal, eu também tenho vontade de fazer isso aí que estão fazendo, né? Assim, eu acho que o Festival de Londrina ele foi muito importante também para a efervescência da cidade e para aquelas pessoas ficarem a fim de fazer teatro, né? Uma outra coisa que eu fico pensando é que eu acho que a companhia, né? A gente estava falando assim sobre uma ousadia da companhia, ou quando chega nos 3 anos, as companhias falam, e agora, né? Nossa prova de fogo, se dá para continuar ou não, como você falou, Paulo. Eu acho que o Armazém ele começou da forma mais orgânica possível. A gente começou sem fazer planos, né? A gente nunca imaginou que estaríamos juntos 32 anos, né? E acho que começou daquela forma mais deliciosa, que é quando alguém chega para outras pessoas e fala, e aí, vamos se juntar para fazer um negócio juntos? Vamos fazer uma peça? E você assume esse compromisso, esse pacto de confiança assim, com aquelas pessoas, né? Vamos fazer um negócio juntos? Eu acho que essa sensação, esse lugar assim de compactuar com uma galera para fazer alguma coisa juntos, eu acho que até hoje eu sinto presente em mim, assim, como alguém que trabalha numa companhia de teatro, né? Imagina, né, em Londrina, se a gente levasse a sério tantas coisas que a gente ouvia dizer de que não é possível acontecer dessa forma. Por exemplo, a gente começou dentro de um colégio. Quando o colégio decidiu que era assim, foi suficiente o tempo que a gente permaneceu lá. Agora está na hora de vocês, se quiserem continuar como grupo, procurarem outro lugar na cidade para trabalharem, né? Se a gente tivesse desistido ali e não tivesse de novo compactuado, e aí, vamos achar algum lugar para a gente seguir ensaiando? E fomos atrás,
ou então, assim, em Londrina, não, ninguém faz temporada na cidade. Um espetáculo você só pode apresentar um final de semana, porque a cidade é pequena. Se a gente não tivesse, de novo, compactuado enquanto grupo, vamos fazer uma temporada de um mês nessa cidade, que dizem que não pode ser feito assim, vamos tentar viver de teatro, como o Paulo falou. Então, acho que tem assim uma renovação de tempos em tempos, de uma vontade de construir, de elaborar coisas num coletivo, né? Assim como a nossa decisão de mudar para o Rio de Janeiro, assim como a gente, quando foi fazer o nosso primeiro espetáculo fora do Brasil. Mas os cenários de vocês são muito grandes, não dá para vocês apresentarem um espetáculo fora do Brasil com o cenário que vocês têm. E eu acho que a ousadia, talvez, ela chegou sempre para nós num lugar do tipo assim, quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Eu acho que a gente tem que verificar por nós mesmos, assim, se dá ou não, né? Isso eu acho que é uma qualidade, uma força, assim, que eu gosto de ver que a gente ainda tem. Tem uma pergunta que, aliás, só gostaria de compartilhar ali, o Márcio Matana botou ali no bate-papo, e eu estou procurando por vocês aqui o programa do Festival de Londrina de 1988. E eu estou vendo aqui na programação, já encontrei o Marião aqui, né, o Mário Bortolotto, Para Alguns a Noite é Azul. E vocês estavam aqui na programação? Devem estar, não achei ainda. Se tiver, é o aniversário de vida, aniversário de morte, mas eu não lembro. Eu não lembro mesmo. Mas acho que sim, acho que estava. Sim, é essa peça que eu vi em 88, ela está no programa. Tá, deve estar sim. Então tem esse documento histórico que o Matana teve a gentileza de compartilhar aí. Mas existe uma coisa que eu já vi em algumas entrevistas, tanto em vídeo como em entrevistas publicadas, de vocês, falando sobre alguns aspectos que são tangentes a todas as montagens. Pelo menos eu consegui fazer uma leitura, mas eu não vou cantar a bola. Pode ser outra. É essa, sem antes perguntar para vocês. Existe algum ponto de união entre todos esses espetáculos, que seja uma missão estética que vocês colocaram para o Armazém lá atrás, em 87, e que, por mais que tenha se modificado, ainda existe até hoje? É tão difícil falar disso, Paulo, porque quando você está criando em grupo, assim, essa é uma pergunta que a gente nunca se faz, né? Assim, o que é que a gente vai manter do que a gente já fez, assim? Em alguns momentos da companhia, a gente teve que parar para tentar conceitualizar muito mais para as pessoas do que para a gente, assim, certas questões que tiveram sempre presentes no trabalho da gente. E eu percebo, claro, algumas questões que estão presentes o tempo todo, mas eu não sei se as pessoas percebem isso, entendeu? Existe uma coisa para a gente, que o trabalho da gente desde o começo, as nossas referências maiores não eram teatrais. As referências maiores da gente eram histórias em quadrinhos, era cinema e era literatura. E música pop. Essas referências eram muito mais determinantes para mim, por exemplo, enquanto um cara de 21 anos que estava começando a fazer teatro. É claro que eu lia muito teatro, conhecia muitas peças, mas eu não. A impressão que eu tinha, por exemplo, na época, e essa impressão era muito clara, é que eu precisava, para eu montar um texto de alguém, era uma dificuldade muito grande, porque tinha hora que eu não queria dizer a coisa que aquele cara estava dizendo, sabe? Então, todos os primeiros espetáculos da gente eram adaptações, né? Eram adaptações onde a gente criava um mundo que tinha a ver com o mundo que aquele cara estava propondo, mas era um mundo à parte da gente, assim, muito fragmentado, muito quebrado, muito cheio de referências cruzadas e tal, assim, né?
E isso eu acho que é uma coisa que se mantém até hoje. Essas referências cruzadas e esse mundo fragmentado que a gente cria, ele existe em todos os espetáculos da gente. Eu não sei se é disso que você está falando, mas isso existe o tempo todo assim para a gente. Mas não é uma coisa pensada, é uma espécie de levada, né, de gosto pessoal, de jeito de trabalhar, assim, né? Como a gente trabalha sempre com um momento de criação muito autoral dos atores, assim. Os atores, eles são muito determinantes na construção da narrativa, né? Se a gente está trabalhando com um processo de dramaturgia própria, por exemplo, a gente começa do zero e antes de eu e o Maurício, que somos os dramaturgos, antes da gente escrever o texto, os atores experimentam muitos exercícios justamente para alimentar eu e o Maurício para a gente conseguir chegar na história que a gente quer contar. Ou seja, essa história que a gente quer contar não é a história que eu e o Maurício queremos contar. É a história que o grupo como um todo quer contar. Então, quando a gente vai partir por uma dramaturgia própria, tem um espaço, tem um momento dos ensaios, um momento longo dos ensaios, onde as propostas autorais dos atores, elas determinam demais a narrativa, determinam pra caramba assim, a narrativa. Quando a gente está trabalhando com processos que não são autorais, ou seja, quando a gente vai trabalhar com um texto pronto, por exemplo, os 2 últimos espetáculos que a gente montou foram Hamlet, é uma adaptação do Hamlet. A gente não monta o Hamlet na íntegra, mas a gente faz uma versão extremamente fiel. E a gente montou o Angels in America. Angels in America a gente montou quase na íntegra. A montagem da gente tem mais ou menos quase 6 horas de duração. Acho que se o Angels montado na íntegra deve dar umas 7 horas. Assim. A gente fez um corte, mas a gente não adaptou o texto. Mas mesmo quando a gente vai trabalhar esse tipo de processo, onde não é um processo de construção de dramaturgia, a gente tem um momento anterior à montagem, onde os atores experimentam todos os personagens, experimentam o universo do autor, experimentam referências cruzadas para alimentar a montagem e tal. E só depois disso é que a gente vai para a montagem. Então, mesmo nesses momentos, a participação dos autores na construção da narrativa é muito determinante, assim, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a linguagem da companhia. Isso é muito determinante nos espetáculos desde o início até hoje. Legal, aí você já me responde, inclusive, uma outra pergunta que eu ia fazer com relação a processos, que eu acho que dá para a gente detalhar um pouco mais a partir daí. Mas ainda nessa mesma pergunta de pontos de tangência entre todos os espetáculos, e já falando um pouco também sobre processo e sobre como vem a concepção do próximo projeto. Porque Angels in America de novo a palavra aí, é uma escolha bastante ousada. Não, vamos pegar esse textinho que tem um PDF aqui, chamado Angels in America. Óbvio que é uma escolha bastante ousada também. E não só do Angels in America, mas outros, pensando até em montagens de textos clássicos, como A Tempestade, mas que daí não tem a ver só com o texto em si, mas sim com a produção, que é um grupo de que ano que é A Tempestade mesmo? Tempestade é de 94. 94, ou seja, vocês estavam com menos de 10 anos de companhia e vocês estavam tendo que gerenciar a produção de um espetáculo do Paulo Altran. Então, não é só o texto, é uma série de outros elementos que vão se somando às decisões, às escolhas e desdobramentos de escolhas estéticas, né? Mas, enfim, queria ouvir um pouquinho da Patrícia com relação ao olhar dela sobre que liga é essa que mantém o armazém unido há 32 anos, e já podemos entrar também em exemplos de
de processos criativos. Se vocês gostariam de pegar, porque eu acho que não deve ser sempre o mesmo, obviamente, mas se vocês gostariam de ter uma peça, talvez lá do começo, ou mesmo mais recente, que vocês possam detalhar um pouquinho melhor sobre como foi o processo de concepção até a encenação, até a estreia, até a cortina aberta. E eu acho que seria bacana ter esse compartilhamento. Se quiser mais de um, também espetáculo, pode ser legal. Então, digam. Paty, você está com o microfone fechado. Desculpa, fechei aqui para não atrapalhar o barulho. Então, eu estava ouvindo o Paulo falar sobre uma linha aí, pensando nos processos e onde um desemboca no outro. Acho que algumas vezes aqui a gente usou uma imagem como se fosse uma imagem de uma espiral, como, sei lá, uma possível explicação assim para a gente mesmo de que forma um processo ou uma peça está ligado na outra, né? A gente só consegue ter uma avaliação dessa depois que a peça, o processo da vez acaba, encerra e a gente já está em temporada. Mas a gente já falou aqui algumas vezes que a gente percebe que às vezes algum tema, alguma coisa que a gente está tocando no espetáculo que a gente está fazendo agora, ele já apareceu, assim, já apontou como uma temática mais subliminar no espetáculo anterior nosso. Então, por isso que a gente já algumas vezes falou dessa imagem, né, Paulo? Dessa imagem de uma espiral, como se de alguma forma algum tema tratado anteriormente ainda não tivesse muito amadurecido na nossa consciência, assim, e ele acaba voltando de novo num próximo trabalho, e talvez a gente está sempre nessa espiral, né? Revisitando, de repente, alguns assuntos, algumas temáticas, mas aprofundando, né? Acho até que a gente trabalha em algumas peças. Quer dizer, toda peça tem um tema, né? Tem uma temática, mas ele tem subtemas, tem temas periféricos. Então, o que eu sinto é que, assim, na peça seguinte, parece que esses temas periféricos da peça anterior, eles tomam o centro da ação. Acho que sim, acho que tem muito disso que a Patrícia falou. E aí essa imagem da espiral, ela define bem isso. E eu acho que tem uma coisa também que é recorrente, assim, eu vejo nos processos, e quando alguém entra pela primeira vez para participar num processo junto com a gente, eu percebo que é algo que chama a atenção, assim, é porque muitas vezes eu percebo o Paulo, a gente, por exemplo, se a gente começa um processo, tem algumas coisas que elas são meio que recorrentes, né? Elas estão presentes, acho que em vários dos nossos processos. Acho que daqui a pouco eu consigo falar com mais clareza de um processo especificamente, mas eu estou seguindo o fluxo aqui do que está vindo na cabeça. Eu acho que algumas coisas são recorrentes. Uma assim, a gente escolhe uma temática, um tema, como o Paulo falou, a gente discute esse tema um pouco em roda, e muito rapidamente os atores vão tentar inventar coisas, produzir exercícios que de alguma forma dialoguem com essa conversa que a gente teve. Então, assim, para nós é muito necessário que toda a conceitualização do que a gente está fazendo, por que está fazendo, ela corre sempre muito junto com a ação, muito junto com os atores em ação já, porque é a forma como eu entendo que o meu pensamento fica um pouco mais refinado, né? Uma coisa é eu sentada conversando sobre determinadas ideias, determinadas vontades. A outra coisa é quando eu levanto e vou tentar, bem, como é que se expressa isso aqui, tudo que a gente falou, né? Eu acho que isso é uma coisa recorrente, por exemplo, nos trabalhos nossos, esse diálogo e
essa alternância entre vamos conversar, vamos para ação. E aí vamos dialogar sobre isso que a gente colocou em ação e aí seguimos e tal. A outra coisa é que muitas vezes quando a gente inventa um exercício, por exemplo, as atrizes e os atores, quando a gente vai para a roda, muitas vezes o Paulo coloca isso do tipo assim, como foi para vocês? O que vocês acharam do trabalho que vocês fizeram e dos trabalhos que vocês viram? Ou quando a gente está já em fase de montagem mesmo de uma cena, por exemplo, uma cena que existem outras atrizes e atores que estão fazendo e eu não estou. Logo que a gente vai para a roda, eu vejo no Paulo uma necessidade muito grande de colocar o pensamento de todos nós nesse lugar de tentar elaborar um pouco aquilo que viu. O que você viu nesse exercício? O que está acontecendo? O que está funcionando? O que não está funcionando? As pessoas que chegam pela primeira vez no processo, algumas, eu tenho percebido isso recorrentemente também, elas imediatamente talvez não sabem muito elaborar muito direito, assim, com clareza o que estão vendo sobre o exercício do outro. E o Paulo, ele pede muito esse olhar bem aberto quando a gente está participando de um processo, né? Ou seja, não está só voltada para o que eu estou fazendo, como é que o meu personagem está indo, como é que eu estou criando coisa, mas sempre um olhar mais amplo, mais abrangente para os outros atores e para as outras coisas que envolvem uma montagem teatral, né? Esse espaço aqui que a gente está trabalhando, como é que vocês estão vendo ele? O que a gente pode explorar disso? Isso eu acho que é quando o Paulo várias vezes fala em entrevistas, os atores do Armazém, eu tento muito que eles sejam atores e atrizes criadores no processo também. Eu acho que passa por esse lugar de você propor bastante coisa, os atores e atrizes terem a possibilidade de propor muita coisa para o que vai ficar do resultado final, mas também dialogar muito com ele e se exercitando esse olhar de criador, esse olhar assim, e aí, disso que a gente fez até agora, o que a gente consegue formular enquanto de palavra, né, de argumento para isso. Não sei se eu fui clara, mas é até onde eu consegui chegar. Acho que é importante que num processo as opiniões das pessoas não sejam gostei ou não gostei, né? As opiniões das pessoas elas sejam desenvolvidas. Eu gostei por causa disso, eu não gostei por causa daquilo, aquilo me levou a tal pensamento, aquilo me causou determinada sensação. A referência que eu faço, eu vejo aquilo e referencio em tal coisa que a gente conversou há uma semana atrás. Ou seja, o gostei ou não gostei não tem muita importância no processo, né? O que importa no processo mesmo são as pontes que a gente faz com o que a gente está querendo dizer. Mas eu acho que... Fala, querido. Não, ia dizer que vocês têm então a sorte de ter, porque nem sempre é fácil você ter colaboradores que estão com a disponibilidade de ser colaborador, ou seja, de pensar junto com vocês. Quando você vê, muitas vezes, artistas que até têm coisas a oferecer, mas ficam num lugar de passividade, esperando que o Paulo entregue uma visão, esperando que o Paulo entregue uma concepção, uma imagem, quando o que vocês estão propondo é algo que tem muito mais mão dupla do que essa mão pesada de um diretor que está sempre dizendo, né? Tem aquela clássica história de um diretor, acredito que vocês sabem quem é, não vou citar nomes aqui, que na década de 80 disse para uma atriz, ou você pisa aqui ou eu te dou uma porrada, que não faz o menor sentido, né? Mas a gente encontra gente assim pelo caminho, né? Sim. Eu já encontrei atores pelo caminho que falam assim, mas o que eu faço com a mão? O que eu acho é o seguinte, eu acho que o processo ensina. Acho que o processo ensina a gente, e o processo é uma coisa insistente, né? Porque um processo de montagem na companhia costuma ser um processo de meses, de 6 meses,
7 meses, 8 meses, às vezes 1 ano de montagem de um espetáculo. Então, eu acho que é um processo de amadurecimento, assim, né? E de insistência. Eu acho que muitas pessoas podem não ter, a princípio, a habilidade para entrar no jogo da forma como a gente quer que o jogo aconteça. Mas é uma questão de insistência e de prática também, né? Para que isso vá aos poucos acontecendo. De amadurecimento artístico mesmo, né? De ver que esse é um espaço legal para compartilhar e não apenas para executar. Sim, sim. Agora, eu acho eu fico pensando também na importância ainda. Hoje eu acho que é muito mais fácil de falar sobre isso, né? Mas pensando nos anos 80, nos 90, 2000, para chegar hoje, assim, eu fico muito feliz em imaginar minha trajetória no Armazém como uma trajetória ativa, né? É uma trajetória ativa. Eu ajudei a construir um espaço de forma ativa, né? Porque ainda mais como uma atriz, uma mulher, uma fazedora de teatro, né? Como ainda é importante a gente estabelecer esses espaços para argumentação, para discussão. Então, assim, imagina, eu, com o meu trabalho, eu consegui ter meus filhos perto de mim, eu consegui ter, enfim, criar um espaço para ser uma mulher fazedora de teatro, né? E eu acho que uma coisa que o Paulo falou, e agora você complementa, e que é muito bonito, que é um negócio super difícil. Vocês são profissionais de teatro. Essencialmente de teatro, né? E que a gente sabe que nem todo mundo consegue ter essa sorte, porque é trabalho, mas também é sorte de conseguir fazer isso. Vocês vivem de teatro exclusivamente. Os últimos meses têm sido terríveis, né, Paulo? Então, é justamente aí que eu queria chegar. Que é os meses têm sido terríveis. A Armazém, eu acho que assim, para a gente entender um pouco isso, assim, a Armazém é um grupo que, sim, sobrevive de teatro desde o momento em que resolveu fazer isso a Vera, desde 1992. Tivemos momentos ótimos, momentos muito mais difíceis. A companhia é muito privilegiada porque foi patrocinada durante muitos anos pela Petrobras. A gente foi patrocinado desde do ano 2000 até o ano 2019. A gente foi patrocinado pela Petrobras. Depois houve uma mudança no pensamento de política cultural da empresa e a empresa parou de patrocinar teatro. A partir daquele momento a gente passou a viver só de bilheteria, mas continuamos. Os últimos meses, depois que a pandemia começou, realmente tem sido terríveis, né? Dificílimos, porque ao mesmo tempo em que a gente sempre viveu de teatro, ninguém fez poupança, ninguém fez fortuna, ninguém tem dinheiro guardado para seguir vivendo, né? Pagar as contas Então a com gente teatro vive de já teatro. é uma conquista. Pois é, já é uma grande conquista. Então não existe isso, né? Então o momento que a companhia passa é um momento bastante delicado, bastante delicado. Pois é. E eu acho que ele é delicado em muitas coisas, né? Ele é delicado porque a gente não pode perder de vista que os trabalhadores de teatro, o teatro foram os primeiros a parar nessa época da quarentena e vão ser os últimos a voltar ao trabalho, né? Isso é assustador, né? Assustador. E é uma camada de pessoas, né? Tem diretores, tem atrizes, atores, tem técnicos, camareiros, maquinistas, muita gente que não está tendo como trabalhar agora. Então, realmente é assustador esse momento, né? E a outra coisa é assim, né? Imagina, uma coisa é você quando ter um coletivo, fazer parte de um coletivo, e no nosso caso, o quanto durante esse tempo todo ter um espaço onde a gente pudesse se encontrar, criar os espetáculos, apresentar, dar aula. O espaço era meio catalisador assim da força do grupo, né?
se encontrar ali sempre foi muito revigorante. Então a gente não tem como estar lá agora. E aí que outras ferramentas a gente consegue nesse momento para continuar a manter um coletivo em sintonia, é o que a gente está tentando descobrir agora, assim, né? Enfim, eu gostaria de só passar, é óbvio que a todos os presentes aqui, eu faço o convite a vocês conhecerem melhor os trabalhos do Armazém no site, que eu queria compartilhar para mostrar umas fotos aqui, e também tem vários espetáculos disponíveis nos canais de vídeo, no YouTube e no Vimeo do Armazém. O Toda Nudez, que foi um link que eu passei para a galera, e tem mais alguns outros espetáculos disponíveis lá. Mas vamos dar uma olhada nesse aqui. Se você quiser compartilhar algumas imagens, Paulo, é só dar um oi aqui, senão eu compartilho daqui, você que manda. Não, pode. Se quiser, eu compartilho daqui também. A gente tem imagens das peças todas. Tem 3 espetáculos da gente que estão disponibilizados no Vimeo. O Toda Nudez Será Castigada, o Pessoas Invisíveis e A Marca da Água. A Marca da Água que é esse de 2012, né? Que vocês fizeram em 2012. Que foi quando a gente se... isso. A Marca da Água é de 2012. O Toda Nudez, ele foi montado em 2005, mas a gravação é de 2012 também. E o Pessoas Invisíveis é uma montagem de 2003. Esses espetáculos eles estão disponibilizados pelo Vimeo. Enfim, se você entrar no Instagram do Armazém, lá na bio do Instagram tem o link para todos os espetáculos que estão disponibilizados. Legal. E é bacana esses 3 espetáculos, porque daí a gente tem 3 vias do Armazém bem interessantes, que a primeira, Nelson Rodrigues, né, uma dramaturgia clássica, mas com a abordagem que vocês trazem para o texto. A segunda, Will Eisner, que daí traz isso que tinha sido mencionado anteriormente, de buscar outras mídias que não necessariamente o teatro, e a Marca d'Água, que é uma dramaturgia própria do grupo, né? Então são 3 exemplos bem bacanas de 3 lugares distintos que o Armazém aborda. Acho que é uma amostragem ótima, sim. A gente deve disponibilizar na próxima semana um documentário, na verdade foi um longa-metragem feito pelo Zé Luiz Júnior e pelo Daniel Ribeiro, sobre a montagem de um espetáculo nosso chamado Antes da Coisa Toda Começar. A gente vai disponibilizar esse documentário também, que é bem interessante de acompanhar também. Então, a partir da semana que vem vai estar disponível. DVD que tinha no documentário, acho que era de 15 anos, que é um documentário bem bonito que fala dos 15 anos da companhia, que eu acho que era da Arte de Subir em Telhados, se não me engano. Sim. Acompanhava o da Arte de Subir em Telhados. E também é uma outra montagem bem bonita. Era uma montagem muito bacana, muito complexa. Se vocês puderem disponibilizar, isso é legal. Eu vou compartilhar então aqui a tela. Aqui. Foi. Então, indo bem para o princípio, o aniversário de vida, aniversário de morte, que, como vocês disseram, era uma versão do Nossa Cidade, né? Isso. Périplo. Périplo era uma montagem em cima da obra do Oswald de Andrade. Na verdade, era um texto extremamente maluco, onde eu misturava personagem de algumas obras do Oswald e contava um pouco da vida dele. Era realmente um espetáculo muito divertido e bastante ousado, assim. Patrícia, se quiser falar alguma coisa, só entra aí. Não, do Périplo, eu estava pensando que eu acho que o Oswald de Andrade ele é um super pilar assim, na linha de pesquisa do Armazém, porque é dele que vem a ideia do tipo assim, vamos
essa coisa antropofágica, né? Esse manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, jogar tudo num caldeirão, misturar, né? Jogar todas as referências no caldeirão, misturar tudo isso e ver no que vai dar. Eu acho que essa é um pilar assim mesmo da linguagem do grupo. Então, eu lembrei disso aqui. A construção do olhar. A construção do olhar era um espetáculo que a gente misturava os personagens da obra do Shakespeare. A gente construiu uma família e um personagem era inspirado no Hamlet, outro era inspirado no Macbeth. Esse personagem é a Patrícia que fazia, era inspirada na Lady Macbeth. Era interessante. Para o processo da companhia, esse espetáculo foi muito vital. Talvez o resultado não tenha sido incrível, mas processualmente foi muito importante. Acho que talvez tenha alguns trabalhos assim que a gente olha para trás e fala: caramba, a gente podia fazer de novo esse espetáculo, tal, né? Olha, ele agora parece tão atual. Eu acho que a construção, olhando agora, né, Paulo, talvez seja um espetáculo mais datado nosso, né? Porque existia uma vontade de pesquisar, assim, de quebrar com uma forma de estar no palco, assim. Então os movimentos eles eram muito como se diz, muito quebrados, muito rígidos, assim, na sua forma de final, e a palavra também, assim, né? Muito fragmentada. Mas é um espetáculo, né, que foi totalmente a preparação para a gente fazer a Ratoeira é o Gato. Acho que a Ratoeira é o Gato só aconteceu porque a gente fez a construção do olhar. Assim, é muito vital para a gente ter feito a construção. Então, talvez o resultado ele fosse exageradamente formal, mas ele levou a gente a conseguir encontrar o jeito de chegar na ratoeira, que eu acho que é quando a gente consegue, com muita clareza, definir uma linguagem. Zé, Patrícia, acho que a palavra que você estava procurando, Patrícia, quando você começou a descrever esses movimentos marcados, eu acho que é o staccato, né? O movimento em staccato, e eu já fui vendo a tua imagem na Ratoeira é o Gato, que daí logo depois o Paulo falou, foi a base para isso. Era exatamente isso, que o teu Ratoeira era inteiro em staccato os movimentos, né? Inclusive a próxima imagem aí. A pesquisa da Ratoeira ela foi muito importante. Era uma pesquisa toda em cima de violência. Então, o espetáculo era um espetáculo onde quase todos os personagens morriam, mas quase todos eles eram assassinados. E a gente queria fazer com que nenhuma morte fosse por arma, ou por arma branca, ou por tiro, qualquer coisa assim, mas que todos morressem pela mão do personagem. Então, foi uma pesquisa bem trabalhosa para poder fazer essas mortes convincentes. Estava todo mundo nos cascos, assim. Os atores tinham um trabalho corporal incrível nesse espetáculo, assim. E as mortes aconteciam de formas muito diferentes. Tinha um menino que morria, era uma queda do cenário, assim, de 3,5 metros de altura. Era bem impactante, bem interessante. Aí a Tempestade, com o querido Paulo Altran, né? A Tempestade foi um projeto, foi logo após a Ratoeira. Na verdade, a gente ainda estava apresentando a Ratoeira no Rio de Janeiro, quando eu pensei em fazer, Londrina estava completando 60 anos, e eu pensei em apresentar um projeto para Londrina de montar um espetáculo à beira do Lago Igapó, que é um lugar muito tipo o cartão postal de Londrina. Assim. E falei, eu vou apresentar um projeto para a prefeitura, para a Secretaria de Cultura, para montar a Tempestade, e vou chamar o Paulo Altran. Então, né? Não conhecia o Paulo, ele nunca tinha ido ver nenhum espetáculo nosso, mas eu fiz esse projeto para a prefeitura e consegui um dinheiro para levantar a pré-produção, ou seja, para fazer uma organização, para fazer um projeto, para conseguir fazer uma viagem para São Paulo para contactar ele, conseguir um pouco de dinheiro. E se eu não
não conseguisse que o Paulo Altran aceitasse fazer o espetáculo, eu devolveria esse dinheiro para a Secretaria de Cultura em forma de apresentações da companhia. Então, eu fiz um trato dessa forma com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura, e, parti para conseguir o telefone do Paulo Altran e ligar para ele para ver se ele aceitava essa aventura de vir para Londrina trabalhar com umas pessoas que ele não conhecia. E aí liguei para ele, ele me recebeu muito bem pelo telefone e marcou uma reunião comigo em São Paulo. Eu e Patrícia, a gente foi para lá, para São Paulo, nessa reunião com ele. E aí ele já tinha se informado de mim com os críticos de teatro de São Paulo. A gente tinha feito temporadas lá e principalmente o Alberto Guzic, que era o crítico de teatro mais importante de São Paulo na época e que era bastante amigo do Paulo e conhecia muito bem o meu trabalho. Já tinha sido jurado em festivais que eu tinha participado e ele gostava muito do trabalho da companhia. O Alberto falou muito bem da gente para o Paulo e o Paulo recebeu a gente para uma conversa na casa dele. Nessa conversa, eu lembro que ele perguntou para a Patrícia assim: você vai fazer a Miranda, né? Miranda era a filha do Próspero na Tempestade. E a Patrícia: não, vou fazer o Caliban, que era o monstro da ilha, né? Que era o personagem que a gente já tinha combinado para a Patrícia. O Paulo, nessa hora, ele já não entendeu nada. Ele falou: meu Deus do céu, será que vai dar certo isso? Mas ele topou essa aventura e tal, e foi lindo, se tornou um amigo para o resto da vida. Assim. Eu acho que, e de novo, né, assim, eu acho que como uma coisa realmente desenrola, né, acaba desencadeando a outra, né? Porque se a gente não tivesse feito a Ratoeira e não tivesse muito material de jornal, as críticas e coisas e tal para mostrar para ele, né? Porque foi isso que foi como a gente conseguiu chegar nele, né? A partir do trabalho, a partir disso e tal. E a generosidade do Paulo, assim, é uma figura muito marcante no trabalho do Armazém, na minha trajetória como atriz, porque ele, primeiro, um ator que eu admirei muito, ele topou ficar 2 meses com a gente em Londrina, 2 meses com pessoas que ele não conhecia. 2 meses numa aventura, né? Esse lugar assim de que eu acho que é de quem faz teatro mesmo, é topar umas aventuras loucas assim. Ele tinha isso muito e ele é um dos responsáveis pela nossa mudança para o Rio de Janeiro, né? O Paulo, depois que a gente estreou A Tempestade em Londrina, às margens do Lago Igapó, era um espetáculo ao ar livre e foi fabuloso de fazer. Ele teve vontade de excursionar com a peça por várias capitais do Brasil, e a gente, para nós foi ótimo, porque foi uma possibilidade que a gente entrou mais dinheiro para nós nessa época, porque o Paulo estava no elenco e a gente viajou para caramba, conheceu um monte de lugar. Eu fiquei grávida do meu primeiro filho nessa montagem. Essa montagem ajudou a pagar o pato do João, né, Paulo? Porque entrou um dinheiro para a gente aí nessa época. E ele que disse assim: vocês deviam sair daqui, vocês deviam tentar outras possibilidades. Ele queria que a gente assim, fosse para São Paulo, né? Ele achava que a gente devia ir para São Paulo, mas eu não tinha simpatia nenhuma por São Paulo. Assim. Agora, tem uma coisa curiosa na Tempestade, que é o seguinte, Paulo. A gente fez o espetáculo para ser apresentado na beira do lago. Quando acabou, a gente fez, foram 12 apresentações, foi lindo e tal. O Paulo chamou e falou assim: e aí, se a gente seguisse apresentando? Eu falei: pô, é isso aí, vamos seguir apresentando e tal. E ele virou para mim e falou assim: quem produz, eu ou você? Eu falei: eu, pô. Mas você tem dinheiro para levantar a produção? Eu falei: claro, não tinha nada, não tinha um tostão furado. Mas você consegue, você tem dinheiro para levantar a produção? Eu falei: tenho, claro, pá. E aí a gente fez uma turnê por 15 capitais, assim. Foi uma turnê incrível. E eu fui aprendendo a organizar isso. Contratei uma pessoa que trabalhava na produção junto com o Paulo. A gente foi se organizando e foi uma turnê linda. A gente fez algumas coisas bem, para a gente, muito históricas. A gente fez o Guairão, acho que foram 5 apresentações no Guairão lotado.
A gente foi a primeira peça de teatro a se apresentar no Metropolitan, aqui no Rio, que era um lugar para 7, 8 mil pessoas. Foi um momento bem bacana, assim, muito importante. Uma outra coisa que eu lembrei disso é que assim, o Paulo Autran, ele tinha muita história para contar do teatro, das vivências dele no teatro, né? E como isso é importante, né? Às vezes a gente tem pouco tempo para ouvir as histórias de quem fez ou quem veio antes de nós, né? E eu acho o Brasil um país tão sem memória. E eu lembrei agora, vendo o Paulo falar, de uma reportagem daquela jornalista, aquela Eliane Brum, falando sobre as marcas do vivido, né? Nossa, que legal, né? Inclusive nós todos estamos podendo falar aqui, conversar, falar sobre a trajetória de uma companhia que existe há 30 anos, porque eu acho que eu reverencio muito isso, assim. Eu acho que o Paulo Autran, ele tinha uma coisa fabulosa, ele carregava a história do teatro junto com ele. E ele era muito generoso em contar isso, né? E as histórias eram fabulosas, dos camarins, das coxias, as peças, os lugares, as personalidades das pessoas com quem ele cruzava. E isso tudo é material para a gente, né? Porque eu acho que o teatro ele é uma arte coletiva e a gente traz na gente, inscrito na gente, todos os outros atores e atrizes que vieram antes de nós. E, e isso é demais, isso é só o teatro que tem. Assim, essa experiência com o Paulo foi muito marcante, determinante para quem eu Foi sou uma hoje. faculdade de história do teatro, cara, porque assim, a gente almoçava e jantava com ele todo dia. Então, a gente ficou 2 meses montando o espetáculo, depois ficou mais 3 semanas apresentando e depois ficou viajando meses. Então, assim, a gente almoçava e jantava junto todo dia. O que eu fiquei sabendo de história do teatro brasileiro, de fofocas do teatro brasileiro também, mas de coisas lindas, assim. Ele contava do Flávio Rangel, contava cada coisa maravilhosa. Era muito legal. E o Paulo, ele foi muito parceiro. Quando a gente chegou, né, eu tinha 29 anos na época, quando a gente fez essa montagem. Paulo tinha 74, eu acho, se não me engano. Ele tinha 74 anos, eu tinha 29. E num dia anterior ao primeiro dia dos ensaios, a gente foi jantar e ele conversou comigo e ele disse assim: vamos combinar uma coisa? Eu não discordo de você no ensaio e você não discorda de mim. E aí, quando acabar o ensaio, a gente sai, a gente janta e aí a gente resolve a questão. Então, se eu não concordar com alguma coisa que você disse, eu não vou dizer na hora, no meio de todo mundo e tal. E a gente fazia isso, assim. Então, a gente conversava, a gente fazia o ensaio, ele ouvia tudo que eu tinha para dizer, mesmo que ele não concordasse, ele não dizia nada, ele falava tá ok, tá ok. Quando acabava o ensaio, a gente ia jantar, ele falou: pô, mas aquilo que você disse não tinha nada a ver, aquilo, papá, ou então eu dizia a mesma coisa para ele. Então era uma conversa muito, sei lá, muito igual e ao mesmo tempo muito não sei, perdi a palavra. Ele era tão amoroso. Acho que era muito amoroso aquilo da parte dele, assim. Essa história do eu não discordo de você, você não discorda de mim, depois a gente conversa, eu acho que era uma estratégia dele. Eu não tive a universidade a faculdade que vocês tiveram, mas eu tive uma masterclass quando aconteceu a oportunidade de eu cair ao lado dele numa mesa de jantar e uma carteira e meia de Marlboro depois, eu peguei o meu diploma do Marlborão que ele fumava. E foi maravilhoso. E ele contou exatamente essa história, de estratégia dele, em alguns diretores, eu não me lembro se ele falou de você especificamente, talvez tenha falado, mas eu me lembrava disso. Eu não discordo de você, você não discorda de mim, depois a gente conversa, que é muito bom. Escute, nós já temos 3 horas e 15 minutos. Eu poderia aqui passar e a gente vai falar, porque tem muita montagem de vocês. Dargem Sobrinho Telhados, que a gente já falou,
Caminho de Casa, Pessoas Invisíveis, que é a adaptação do Will Eisner, Mãe Coragem, do Brecht, Antes de Toda Coisa Começar, Inútil a Chuva, que eu vi aqui recentemente, esses são os que... Falta atualizar, tem outros aqui no repertório, Angels in America, o Hamlet, O Dia que Sam Morreu, A Marca d'Água, todos eles. Queria convidar, então, as pessoas para conhecer essas montagens e sempre tem lá no site algumas informações sobre as montagens. Aqui no Angels in America tem até um trechinho do texto, além das fotos, obviamente, e trailer. Mas eu acho que agora já está no horário da gente passar para perguntas da galera, para eu parar de fazer pergunta e deixar que as pessoas que têm perguntas muito mais pertinentes que as minhas possam fazer, se vocês toparem. Então, a partir de agora, se Carlos pode anotar aí a ordem de perguntas, e se as pessoas quiserem, então, se manifestar, escrevam ali no bate-papo o nome, e a primeira pessoa já é o Paulo Vinícius, nosso colega professor aqui. Paulo Vinícius. Olá, tudo bem? Paulo, Patrícia, prazer em falar com vocês. Eu sou Paulo Vinícius, né? Eu sou professor de cenografia aqui na FAP, e daí minha pergunta, claro, é ligada a isso, né? Porque assim, sempre me interessei muito pelo trabalho de vocês, principalmente porque eu vejo uma importância da cenografia, assim, na construção da própria narrativa, né? Teatral. E daí vejo que você também é cenógrafo, né, Paulo? Você assina, sem falar, pelo menos os espetáculos que eu vi de 2004 para cá, com a Carla Berry, né? Alguns cenários com a Carla, outros sozinho, alguns foram com o Gelson Amaral, outros com Carlos Sato, mas a minha parceira de sempre é Carlinha. E daí é isso, assim, né? Porque assim, eu sempre vejo a importância, né? Também a relação da projeção com a cenografia. Eu cito vocês em algumas aulas minhas, né? Falando da cenografia e tal. E daí queria saber um pouco mais disso, assim, que você falou que teve uma formação em jornalismo, né? Mas queria saber como é que foi como que começou o seu trabalho com a cenografia e como a cenografia ela vem no processo, né? Em que momento ela entra, se, sei lá, já aconteceu de se pensar primeiro na cenografia para chegar a um trabalho, sabe? Queria que você falasse um pouco disso, por favor. Antes de eu fazer jornalismo, eu comecei a fazer engenharia. Então, tem um pouco a ver isso. Na época de engenharia, eu não sabia se eu fazia arquitetura, se eu fazia engenharia. Tem um pouco a ver essa parada desde o início, assim. Sim, a cenografia, para mim, ela é determinante. Muitas vezes eu penso no cenário antes de começar a levantar a peça. O espaço onde eu vou contar a história, mais do que talvez a cenografia, mas o espaço da narrativa é muito fundamental para mim. Então, vou dar um exemplo. Assim, por exemplo, quando eu fui fazer o Pessoas Invisíveis, que era um espetáculo em cima da obra do Eisner, então a gente foi estudando a obra dele, os atores foram levantando exercícios sobre a obra do Eisner e tal, coisas sensacionais, mas o que tinha na minha cabeça muito claro é assim: eu quero começar uma narrativa. O Eisner ele fala muito sobre a importância da cidade, né? Que para o Eisner a cidade vibra, ela pulsa, ela carrega as memórias de todos os seres humanos que habitaram ela durante esse tempo. Então, as construções para o Eisner elas são fundamentais. Então, eu queria fazer uma história que começasse no metrô, começasse no subterrâneo, que subisse para a rua e que fosse para um prédio, para uma estrutura física, assim, e tal. Então, por exemplo, eu fiquei pensando muito cenograficamente dessa forma. Eu precisava começar num metrô, do metrô eu precisava ir para a rua e da rua eu precisava ir para um prédio. Então, o cenário ele foi pensado a partir dessa lógica. Então, eu fiz o espetáculo, a primeira parte do espetáculo com projeção.
Então, com projeção, a gente construía o metrô, com projeção, a gente construía a rua, e depois eu ia para o prédio, que era uma cenografia fixa e muito grande e tal, né? Então, isso, por exemplo, foi pensado, foi definidor para como é que a história ia ser contada. Porque eu defini primeiro como é que era a estrutura para depois conseguir encaixar as histórias nesse tipo de narrativa. Então, eu fui selecionando histórias que poderiam estar no metrô, histórias que poderiam estar na rua, e como seriam os moradores desse edifício, para poder construir a narrativa do edifício. Então, sim, a cenografia é muito determinante, sim. Por exemplo, quando a gente fez Toda Nudez Será Castigada, que foi um processo incrível de montagem, assim, eu adoro esse processo, foi um processo bastante longo. A gente começou estudando o texto da peça, eu ia falar bastante, mas não é verdade. A gente começou estudando, fez uma leitura de umas 2 ou 3 vezes uma leitura da peça, e depois a gente pegou e falou assim, vamos esquecer o Toda Nudez por um tempo e vamos estudar todas as outras peças do Nelson, vamos montar cenas de todas as outras peças, para depois, para a gente adquirir um jeito muito legal de poder falar essa linguagem que o Nelson cria de forma tão autoral, e depois a gente volta para o Toda Nudez. Então, enquanto os atores iam fazendo essa pesquisa e iam montando cenas de todas as peças do Nelson, eu e a Carlinha, a gente já estava criando o cenário. E a gente já estava desenhando toda a cenografia, porque a gente queria que a história se passasse dentro da cabeça do Herculano, que é o personagem central da história, junto com a Geni. Então, depois que os atores criaram todos os exercícios e tal, quando a gente foi começar a montagem da peça propriamente dita, o cenário estava todo pronto em cena, mais de 3 meses antes da gente estrear. Então, mais de 3 meses antes da estreia, o cenário estava construído na nossa sala, e aí todas as possibilidades do cenário puderam ser experimentadas, né? Era um cenário com muitas possibilidades, com 8 portas, algumas portas giratórias, outras portas grandes, outras que giravam na vertical e tal. Então, tudo pôde ser experimentado com bastante antecedência. Ou seja, para mim, a cenografia ela precisa ter isso. Os atores precisam ser donos da cenografia para que aquele mundo que a gente está criando ele possa ser um mundo crível, né? Possa ser um mundo que só existe ali, não existe na cabeça das pessoas, só existe ali no palco, e ele possa ser crível. E para ele ser crível, as pessoas têm que dominar o espaço. Então, para mim, a cenografia precisa vir no começo do processo. E acho que, assim, complementando isso que o Paulo falou, existem vários cenários do Armazém que são cenários bem elaborados e vistosos, grandes, assim, né, que ocupam bastante o espaço cênico. O Angels in America, por exemplo, que eu acho que é uma cenografia bem clean, assim, do Paulo e da Carla, onde tem dois grandes bancos somente, assim, em cena, e aí uma espécie de uma asa, uma tela de projeção que é meio que uma asa pendurada, mas assim, existia um grande cenário ali para a gente ocupar, mas mesmo assim o Paulo, ele diz logo, né, assim, o que é que ele está pensando como espaço, e para nós isso é muito importante, né? Eu acho, porque, de alguma forma, quando você entende um pouco mais qual é essa concepção de espaço que ele está vendo, eu posso tentar habitar esse lugar, né? Então, acho assim, o Angels in America, por exemplo, onde esse cenário ele é mais minimalista, mas a gente soube dele com bastante antecedência, né? Então, caramba, então é só o meu corpo no espaço com um banco, e aí o que eu faço com isso, para isso não virar um lugar comum, e esse lugar se transformar mesmo no universo da peça, né? Só mais uma coisinha também ainda sobre isso, que pensando na logística como cenógrafo, né? Pensando na logística, a gente sempre sabe que é uma questão importante o que fazer com a cenografia depois. Como a Patrícia falou, os cenários de vocês são sempre grandes, né? A maioria, tudo. E, constrói um cenário muito grande, e depois que a temporada acaba,
o que fazer com esse cenário. Aqui em Curitiba, nós temos muitos esses problemas, né? Com as companhias que eu trabalho, tudo porque... Aí a pergunta é, vocês têm um depósito, vocês guardam os cenários, tem os repertórios, né, dos cenários guardados? Alguns. Como é que funciona isso? Alguns. Até um determinado momento a gente foi conseguindo guardar tudo. Hoje em dia a gente não consegue mais, a gente tem que ir abrindo mão, assim. A gente tem uma sala que a gente ocupa na Fundição Progresso, né, que é uma sala bem grande, e nessa nossa sala a gente construiu um mezanino, um depósito de cenário, onde a gente guarda alguns cenários. Então a gente não tem mais o cenário de todas as peças, mas as peças que a gente considera em repertório, ou seja, peças que a gente tem vontade de retomar e que os cenários ainda estão lá. Então essas peças que existem, por exemplo, no nosso site a gente meio que coloca isso em repertório. São peças que a gente ainda tem o cenário, se a gente quiser remontar em algum momento, a gente pode remontar. Então, algumas estão guardadas, sim. Mas, por exemplo, a gente fez um espetáculo chamado A Caminho de Casa, onde a gente usava 6 carros em cena, né? Então, essa peça, por exemplo, não. Essa, quando acabou a última apresentação, a gente levou os carros todos para um ferro velho. Agora, existem alguns objetos, algumas partes de cenários que são muito afetivos, assim, que continuam lá no espaço. E, ultimamente, a gente tem pensado também em reaproveitar umas coisas, sabe? Por exemplo, tem uma grande mesa que a gente usa no Angels na América, que é o espetáculo mais recente, que era do Inútil a Chuva, e que está lá. E mesmo toda vez que a gente decide que aquela peça a gente não vai fazer mais, esse cenário precisa ser colocado fora, de uns anos para cá, a gente tem começado a pensar do tipo, primeiro que é aquela luta, né? Ai, não, mas vai botar fora, ai, aquela dor no coração de tirar fora da sala o cenário, mas também uma coisa do tipo assim, como fazer para esse cenário sair de lá, né? Então, assim, lá na Fundição Progresso, existe um lugar onde tem um serralheiro. Então, assim, os ferros de um cenário, a gente doa para ele ou troca esse ferro que a gente está dando lá para ele por um trabalho que a gente precisa fazer lá na sala e que ele pode ajudar a gente, né? Porque eu acho que também precisa ter uma consciência aí também de como é que vai se desfazer desses cenários, né? Assim, e acho que a reutilização é uma maneira de se pensar hoje, né? Mais efetiva, né? Legal. Muito obrigado, viu? Carlos. Isso. Oi, tudo bem? Eu tenho 2 perguntas. A primeira, ela é sobre a questão do público, né? Vocês têm 30 anos de grupo e, enfim, eu queria saber o que mais mudou nessa questão de ter público, de ter plateia, se não mudou, se aumentou, se diminuiu, quais são as diferenças de público nessas 3 décadas? E a outra questão eu fiz uma rápida pesquisa sobre o grupo e eu sei que a Rosana Staves, que é uma atriz aqui de Curitiba, ela fez uma substituição em uma peça de você, se não me engano, né? Aí eu queria saber como foi trabalhar com ela, né? Que ela é uma super atriz, a gente considera muito ela, enfim, eu queria saber um pouquinho do processo com ela, essas coisas. Beijo. Falar da Rosana primeiro, né? A Rosana é incrível, eu amo a Rosana. Ela é ótima, ela é maravilhosa. Foi muito legal. Ela substituiu uma atriz que eu amo de paixão, assim, a Simone Maser. Era um espetáculo chamado Antes da Coisa Toda Começar, onde a Simone Maser fazia uma cantora com tendências suicidas. E era muito bonito. E tinha, eu acho, uns 3 ou 4 momentos de canto em cena, assim. E Simone fazia isso brilhantemente. Simone é uma atriz cantora que hoje em dia se dedica mais ao canto do que ao trabalho de atriz, embora continue se dedicando ao trabalho de atriz. E quando Simone teve que sair do espetáculo para fazer um projeto na França e tal, a primeira pessoa que eu pensei foi a Rosana. Eu já tinha visto a Rosana em cena algumas vezes
muitas vezes, gostava demais do trabalho dela, e ela já era amiga de algumas pessoas da companhia. Então, a gente já tinha uma relação razoavelmente próxima. E aí, chamei ela ficou com muita curiosidade, veio para o Rio, assistiu o espetáculo, se apaixonou pelo personagem, a gente trabalhou durante um tempo, e ela fez o espetáculo bastante tempo, viu, cara? Ela fez o espetáculo mais tempo do que a Simone Mais. Acho que a gente viajou mais de um ano com o espetáculo. Foi um momento lindo, assim, adorei. Adoraria repetir. Ela é uma atriz maior, assim, uma atriz incrível. A outra pergunta que você fez foi sobre público, né? Público é uma coisa que depende muito do espetáculo, né, cara? Por exemplo, a gente estava fazendo Hamlet agora, um pouquinho, quando começou a quarentena, uma semana antes, a gente estava apresentando Hamlet aqui no Rio de Janeiro, num teatro bem grande chamado Teatro Riachuelo, um teatro de 800 lugares, 800, 900 lugares. E a gente estava fazendo uma temporada botando 700, 800 pessoas por noite. E uma pequena temporada. Então, por exemplo, o Hamlet foi um espetáculo muito bem sucedido de público. Então, a gente viajou bastante com ele, ele teve muito público. O Angels in America foi um espetáculo que fez 3 temporadas. Fez uma temporada primeira em São Paulo muito boa de público, fez uma temporada no Rio de Janeiro muito boa de público, depois fez uma temporada em São Paulo no começo desse ano que não foi bem de público. Então, não sei, assim, público é uma coisa, tem espetáculos que acontecem com maior clareza isso, espetáculos que não, mas a gente nunca teve um fracasso, assim, uma coisa muito, sabe, tem que parar de fazer isso porque não dá de jeito nenhum, assim, tal. Agora, por exemplo, um dos maiores sucessos nossos, espetáculo, acho que mais conhecido da companhia, que é o Alice Através do Espelho, né, que é um grande sucesso. A gente fez 700 apresentações, mais ou menos. Mas era um espetáculo que entravam 65 pessoas. Né? Entravam 65 pessoas só. Mas a gente fez mais de 700 apresentações. Então, não é, por exemplo, o espetáculo da companhia que teve mais público, é o espetáculo da companhia que mais se apresentou, mas com certeza não é o espetáculo da companhia que teve mais público. A Toda Nudez Será Castigada foi um espetáculo nosso que teve muito público. Hamlet foi um espetáculo que teve muito público. Inveja dos Anjos foi um espetáculo que teve muito público. A Tempestade também. Tem alguns espetáculos que lá se aproximam mais com o público daquele momento. Tem um espetáculo que, com relação ao público, é uma história interessante, que é o Esperando Godot. A gente montou o Esperando Godot a primeira vez em 98. E ele foi muito mal de público na época. E ele não chegava nas pessoas. Eu tenho uma impressão de que... Eu adorava o espetáculo, achava o trabalho das atrizes e dos atores que faziam incrível, mas ele não se comunicava, ele não estabelecia uma comunicação direta, fácil com o público. E consequentemente, não tinha muito público assistindo. A gente voltou a fazer ele em 2001, depois de 3 anos a gente voltou a fazer ele, e era uma outra coisa. As pessoas reagiam muito mais ao espetáculo, o humor era exatamente a mesma coisa do espetáculo, mas o humor do espetáculo acontecia de uma forma muito mais clara, as pessoas se emocionavam muito mais. Então, não sei, no Esperando Godot, eu não sei se o que mudou, eu acho que o que mudou não foi a peça, o que mudou foi a percepção do público mesmo, assim, sobre o trabalho. Agora, o público é uma coisa que tem que ser conquistada, né? Se a gente soubesse um jeito de chegar no público a cada espetáculo, a cada viagem que você faz, a cada cidade que você visita, se tivesse uma regra para isso, seria delícia, né? Se você soubesse, você me avisa. Acho que tem uma coisa que a gente tenta, pensando na questão do público, é que, sei lá, a gente viajou muito, né, com os espetáculos, nossos espetáculos, Carlos, e aí, assim, muitos dos lugares, assim, não é só chegar lá, apresentar e ir embora, né?
É tipo chegar, apresentar, tentar organizar uma discussão para depois da peça, para as pessoas que têm um interesse em aprofundar um pouco o que viram, te verem ali, né? Discutindo alguma coisa, manter aulas, né? Dar oficina. Acho que as oficinas que o Armazém dá tem a idade de se aproximar de um público mais jovem, interessado em teatro, por exemplo, né? E aí aquelas pessoas que vão conhecer de uma forma maior como é que se dá o processo de criação do Armazém, né? Numa aula, numa sala de ensaio e tal, também vão ajudando a disseminar, né, o trabalho da companhia, como é que a gente funciona e tal. E hoje em dia é uma coisa muito louca, né, cara? Porque, assim, essa história das redes sociais, né? Quantos seguidores você tem, né? E a busca por seguidores para conseguir fazer com que a divulgação de um espetáculo circule mais é uma loucura. É um lugar, assim, que eu estou tentando entender um pouco melhor agora. E acho que a quarentena acaba abrindo mais esse espaço para poder compreender ele melhor, né? Tem uma coisa, cara. E tem isso também, né? O público. Tem uma coisa sobre público, desculpa, Paty. Tem uma coisa sobre público que é o seguinte: a gente tinha uma curiosidade muito grande sobre como os espetáculos da gente funcionariam para um público fora do Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente tinha muita curiosidade. A gente começou a viajar para fora em 2013. A gente esteve em Portugal, teve no Uruguai, teve na França, teve na Escócia, teve na China. O último país que a gente visitou foi a China. Eu acho que a China era a maior dúvida nossa. A gente falou, mas como é que um espetáculo nosso vai chegar para um público da China, né? A gente foi com 2 espetáculos para a China. A gente levou a Marca da Água para lá e depois levou o Hamlet. E, cara, foi incrível. O poder de comunicação que a gente sentia que os espetáculos tinham aqui no Brasil, a gente sentiu que isso aconteceu lá fora também, da mesma forma. Assim. E essa potência, eu acho que deixou a gente muito, muito, muito feliz, assim, muito, muito confiante, muito contente com o trabalho. Enfim, acho que é isso, uma curiosidade. Gente, eu não me inscrevi, mas eu queria perguntar uma coisa rápida sobre essa questão de chamar o público, né? Vocês se apresentaram em algumas... eu não sei, na verdade, essa é a pergunta. Se vocês se apresentaram em cidades pequenas, assim, cidadezinhas do interior, assim, e como que era o público das cidades, se vocês apresentaram em cidades pequenininhas, tipo a minha aqui, 25 mil habitantes. Se você vier fazer uma peça aqui, você vai ter que fazer uma carreata na praça, assim, para chamar as pessoas, porque é uma cidade que não tem essa influência, não tem essa incentivação do teatro, né? A gente, no começo da companhia, a gente viajava muito pelo interior do Paraná, né? Interior de Paraná, interior de São Paulo. A gente ia em muitas cidades pequenas também, assim. E eu lembro que era muito carro de som, né? Carro de som passando na rua, chamando as pessoas para o espetáculo e tal. Fizemos muito isso, sim, cara. Foi divertido. Eu lembro, a gente ia muito, né, Paty? Palotina, Toledo, Assis Chateaubriand. A gente fazia ali umas turnês para o interior do Paraná e tal. Acho que essas cidades menores têm, assim, às vezes, nem o local, às vezes, para apresentar também, às vezes, não tem a condição necessária para, né, para fazer uma peça e tal. E isso, por exemplo, foi uma coisa que levou a gente, Morganado, tipo, então acho que é melhor a gente arranjar um dinheiro em apresentação, comprar alguns refletores, ter algum material que seja nosso para a gente levar nos lugares, né? Acho que essas cidades pequenas, quando a gente... Faz um tempo que a gente não apresenta em cidades muito pequenas, né?
temos que voltar. Eu acho que ela levou esses lugares deram para a gente essa consciência que, opa, peraí, então se eu quero levar o espetáculo para qualquer lugar, quero poder fazer isso, mas se o lugar não tem condição, o que eu faço? Então a gente precisa arranjar um jeito de ter um equipamento para que, se o lugar não tem, a gente conseguir se arranjar e o público poder assistir o espetáculo da melhor forma possível, né? E eu acho que é meio por aí, né? Assim, meio por aí. A vontade de que o trabalho dialogue com plateias muito diversas, porque a experiência de alguém de uma cidade pequena é diferente, né? De outra que tem as vivências são diferentes. E para nós é importantíssimo, né, experimentar os dois lugares, né? O Alexandre está perguntando aqui pelo chat, que a internet dele está instável. Os espetáculos que foram apresentados fora do Brasil foram apresentados em que língua? Foi apresentado em português com legenda. A gente foi desenvolvendo um jeito bacana de trabalhar com legenda, ou seja, usando às vezes um painel acima do cenário, acima dos atores, onde as legendas são projetadas com muita precisão, assim. E na China você trabalha com tela de LED, né? Eles têm umas telas de LED de alta definição enormes, onde as legendas são projetadas. Então, todo lugar que a gente apresentou fora do Brasil foi em português legendado. Beleza? Depois a pergunta do Alexandre. Não sei se temos inscrições. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se ninguém quiser fazer pergunta... Opa, Carlos de novo? Então vai lá, Carlos. Galera, mas é uma curiosidade que bateu agora. Eu acho que é mais direção da Patrícia também. Acho que são muito tempo de carreira, né? Queria saber qual personagem mais te marcou, assim, no teatro, o que mais te marcou, o que mais te deixou emocionada, se tem um ou se são vários, e mais voltada para vocês dois também, se vocês têm projetos para o Armazém, se vocês tinham projetos, eu acho que com certeza, né? Mas se vocês têm projetos com novos espetáculos futuramente, depois dessa pandemia. Uhum. Cara, eu tenho vários, né? Volta e meia alguém fala assim, qual é o preferido e tal. Eu não sei, eu não consigo escolher, não. Realmente, eu tive o privilégio de fazer muitos personagens, Carlos, e muitos personagens sensacionais, né? Sou eu que faço o Hamlet da montagem do Armazém, poxa vida, isso aí... O Hamlet está ali, né, como um lugar muito importante, né? Porque eu acho que o Armazém escolheu justamente contar a história de uma pessoa, né? Os conflitos, os dramas de uma pessoa, independente se é homem ou mulher, e eu acho que a gente foi muito feliz assim na elaboração dessa montagem. A Geni do Toda Nudez Será Castigada é um personagem que eu amei ter feito, assim, que me deu muito recurso como atriz, assim, eu pude explorar muita coisa, e muita coisa que eu aprendi naquela montagem, eu acho que eu consigo trazer até hoje. O Chapeleiro Maluco, do Alice Através do Espelho, também é um personagem que eu amo fazer, porque ele é muito divertido e tal. E a Cecília, do Inveja dos Anjos, que é um espetáculo nosso que é uma dramaturgia própria, e que é um trabalho também que eu gosto muito de ter feito, assim. Foi difícil, um processo difícil, assim, que eu demorei para encontrar o personagem. A gente estava vindo de uma levada de muitas montanhas, uma na sequência da outra. Eu queria ter tido falava muito assim, do tipo, tô cansada, queria ter um tempo maior entre uma montagem e outra, sei lá, alguma coisa assim, mas sabe que alguma chave virou ali. E eu gosto muito do que aconteceu ali, do que foi descoberto naquele trabalho também. Cara, o Armazém, hoje, assim, tem um lugar que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, é que, assim, agora a gente está todo mundo em casa e é lógico que teatro não tem nada a ver com esse ambiente virtual, né? Teatro é abraço, teatro é outra coisa. Mas, assim, a gente tem feito algumas coisas online
eu tenho feito coisas online paralelo ao trabalho no Armazém, e o Armazém tem feito coisas online também, e eu acho que esse é um momento de descoberta e de pesquisa de um monte de negócios, sabe? De um monte de coisa. E não se fechar muito assim a situação. Quando a quarentena entrou, e eu chamei uma amiga para a gente tentar fazer umas leituras de textos de teatro toda quinta-feira à noite, por uma live no Instagram, e tentar experimentar quais eram as possibilidades para fazer os trechos dos espetáculos chegarem ali para quem está ali, isso, de certa forma, me salvou nesse momento, porque o encontro entre eu e ela é virtual, mas alguma coisa real aconteceu comigo enquanto eu fui encontrando com ela. Alguma coisa real acontece comigo quando eu estou com vocês aqui conversando. Eu me mobilizo mesmo aqui, no meu corpo. E essa é a ferramenta que a gente tem agora. E eu não quero me fechar essas possibilidades, né? Assim, eu acho que as sociais, esses universos online, até agora, eu via eles muito como uma terra de ninguém, onde existiam alguns conteúdos que eu achava bastante relevantes e interessantes, poucos, e muito conteúdo que eu não tinha o menor interesse, ou uma visibilidade meio da aparência das pessoas e como elas se mostram nas redes sociais e tal. E eu acho que a quarentena acabou abrindo um espaço para a gente, para os artistas, que é assim, talvez esse momento seja a possibilidade da gente inserir nesses lugares um conteúdo que, de outra forma, talvez a gente não tivesse tempo de estar ali explorando isso. E eu acho que, de alguma forma, a gente só tem a ganhar com isso, sabe? E talvez essa experiência online que a gente está vivenciando agora vá gerar as coisas no futuro, quando a gente puder estar lá novamente no palco, né? É isso. Isabela? Isabela tá aí? Tá aí. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu queria saber de vocês, quando vocês foram para fora com esses espetáculos, tanto quanto vocês vão para outras cidades, no Brasil mesmo, ou para fora do Brasil, vocês são chamados por companhias ou vocês vão por conta própria? Como que vocês fazem essa interlocução? Quando a gente saiu, todas as vezes era um projeto onde a gente foi convidado. Por exemplo, a gente foi para Portugal apresentar o Toda Nudez Será Castigada, na época do Ano do Brasil em Portugal. A gente foi para o Uruguai a um convite do Teatro Soleil, que é o teatro principal lá de Montevidéu. E a gente foi participar do Festival de Edimburgo 2 vezes dentro de uma mostra brasileira. Ou seja, foi organizada uma mostra brasileira dentro do Festival de Edimburgo e o espetáculo da gente foi convidado para apresentar. Esse momento foi talvez o momento mais importante, assim, impactante na trajetória, porque o Festival de Edimburgo é um festival com 1.500 peças se apresentando ao mesmo tempo. E é uma loucura, você procurando que o público vai te ver, que os críticos vão te ver, que você vai conseguir ter um espaço no jornal para divulgar. E existe um prêmio no Festival de Edimburgo, que é o prêmio mais importante de lá, que chama Fringe First, que é dado por um jornal da Escócia chamado The Scotsman. E nas 2 vezes que a gente foi para Edimburgo, a gente foi para lá em 2013 e 2014, a gente ganhou o prêmio de espetáculo, o Fringe First. Então, isso para nós foi que é um prêmio que eles dão para espetáculos inovadores, para linguagens inovadoras. E isso foi um momento bem importante para a gente. Então, a gente participou lá também dentro de uma mostra brasileira. Em Avignon, na França, a gente também participou dentro de uma mostra brasileira e a gente também ganhou um prêmio lá dos 3 melhores espetáculos do festival inteiro, que também eram 1.200 espetáculos. Então, essas experiências fora do Brasil foram muito ricas para a gente, cara, muito ricas mesmo. Agora, a experiência na China, a última que a gente teve,
Foi bacana demais, porque assim, a gente foi para se apresentar em 2 teatros lindíssimos, modernérrimos. A gente foi apresentar num teatro em Harbin, que é no norte da China, quase fronteira com a Rússia. É uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, mas uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes. A gente nem sabe as cidades importantes da China aqui no Brasil, né? A gente conhece Xangai, Pequim, mas não sabe o tanto de cidade importantíssima que tem na China. Então, a gente foi para essa cidade de Harbin apresentar num teatro espetacular. Tem fotos, se você quiser, depois você dá uma olhada no Instagram da companhia. Tem algumas fotos desse teatro lá. É um teatro que chama Grand Theatre. A gente apresentou para 2.400 pessoas. E em Xangai, a gente se apresentou num teatro de 800 lugares. Então, foi uma viagem incrível, assim, essa última que a gente fez. Assim. Foi uma viagem, para mim, bem inesquecível. Assim. Patrícia, gostaria de acrescentar alguma coisa, já adiantando que a Bianca e a Juliana fizeram perguntas semelhantes à da Isabela. Queria saber se gostariam de detalhar melhor a pergunta ou pedir para acrescentar alguma coisa, Juliana e Bianca, ou Patrícia também já ir respondendo sobre essas experiências no exterior, em especial, que elas perguntam. O que? Eu não entendi muito bem. Então, eu queria falar uma coisa. Eu acho que daí a Patrícia vai entrar complementando. Isso vai ser legal. Legal. A gente foi para a China e a gente percebeu, já no primeiro dia de apresentação lá, que o público que vai ao teatro na China, ele é predominantemente feminino. Predominantemente. Mas ele é assim, sei lá, não vou conseguir fazer uma estatística correta, mas é quase 70%, 80% do público é feminino. E é um público extremamente jovem, um público muito jovem também. Então, essa última viagem que a gente fez, era muito bacana poder ver, porque a gente estava fazendo um Hamlet feito por uma mulher, né, num país como a China, né, com tantas... sei lá, com tantas restrições ao pensamento, a possibilidade de expressar o pensamento, o seu descontentamento e tal. E era muito legal ver o público feminino chinês assistindo ao espetáculo feito por uma mulher. E como eles, ao final do espetáculo, queriam falar com a Patrícia. Assim. Isso era uma coisa que aconteceu e que era bonito de ver. Assim. Quando acabava a peça, ficavam muitas meninas jovens, ficavam muitas meninas esperando a Patrícia para conversar com ela. Não sei o que complementar. Acho que assim, a primeira vez tem algumas coisas, né? Quando a gente vai para Portugal ou para o Uruguai, né? Língua portuguesa, espanhola, mesmo com a legenda no Uruguai, assim, foi uma coisa. Quando foi lá para a Escócia, França, onde tipo a gente, porque de novo, né? Aquela história. Eu ouvi muitas vezes assim, mas o espetáculo de vocês tem muito texto, como vai ter como vocês saírem para apresentar fora do Brasil, né? E apresentou em português, né? Eu falei em português, isso foi sensacional ver que a comunicação ela se dá por um monte de formas, né? Existia a legenda, as pessoas estavam ali atentos e tal, mas também tinha a musicalidade do idioma ali presente, e isso é uma experiência incrível, né? Eu lembro por exemplo, a plateia em Edimburgo, assim, muitas vezes as pessoas fora têm uma certa... É fácil a gente ver um filme, por exemplo, em inglês com legenda, né? Para nós isso é algo assim habitual já. Mas a galera fora às vezes estranha realmente, sabe? Eles terem que acompanhar um espetáculo por legenda, por exemplo, lá em Edimburgo. Então, assim, foi importante, sabe? Levar um espetáculo, por exemplo, para Edimburgo, para a França, falando em português e com legenda, né? Assim como quando eles vêm para cá e a gente acompanha em legenda os espetáculos trazidos, a gente também fez a mesma coisa. E eu me senti, na verdade, muito bem fazendo isso.
E a China é um acontecimento à parte, gente, porque assim foi uma experiência incrível, né? Não existe nenhuma eu não entendo absolutamente nada lá, né? Uma placa de trânsito para comer, para pedir para nada, né? E aí você faz um espetáculo em português com legenda em inglês e em mandarim e a galera embarca na história assim a potência do teatro assim num lugar incrível. Acho que uma experiência como essa, o que me dá é do tipo assim, eu acho que vamos continuar mais um pouco, né? Quando a gente encontra essas reverberações assim, dá aquele gás para a gente seguir mais um tempo, talvez. Eu quero dizer uma coisa que é assim, ó, daqui a pouquinho eu vou precisar sair, porque eu estava falando aqui agora há pouco que tem umas leituras que eu estou fazendo toda quinta-feira à noite no Instagram, e eu tenho um ensaio dessa leitura agora às 4h. E acho que assim, o Paulo Biscaia falou do site do Armazém para vocês pesquisarem, olharem coisas e tal, mas vocês podem ir também no Instagram do Armazém, por exemplo, tem várias coisas que a gente está produzindo para esse momento de quarentena, tem uma série que a gente colocou o nome de Fragmentos, onde cada uma das atrizes e dos atores fez um vídeo escolhendo um texto que gostasse do teatro e colocou lá, e as pesquisas, os experimentos, eles estão, de verdade, estão muito bacanas, assim. E a outra coisa é que o Paulo de Moraes, toda segunda-feira, às 9h, está chamando uma pessoa que fez parte de um processo do Armazém para conversar e esmiuçar mais esse processo numa live pelo Instagram, toda segunda às 9h. Eu acho que, sei lá, eu acho que por exemplo, um material que eu acho que vocês vão gostar de conhecer. E porque às vezes ainda na minha cabeça está meio do tipo assim, né? O mundo antes, né, da quarentena, o que ficou lá, a gente agora e o que será amanhã, não tenho a menor ideia ainda, né? Mas como alguma coisa que está sendo elaborada e feita hoje por nós, né? Feita agora. E porque o teatro ele vai voltar em algum momento. Eu realmente acredito assim que a pandemia é algo que vai durar aí o tempo que eu não sei exatamente quanto vai ser, mas ela vai se encerrar. Essas tiranias que a gente está encontrando, a mesma coisa, uma hora isso acaba. Mas eu realmente acredito que o teatro é diferente. O teatro, ele encontra maneiras, a gente precisa dele enquanto seres humanos, assim, para se entender e para... Não sei, assim, eu acho que a gente, enquanto companhia, está encontrando algumas formas aqui agora para criar, inventar coisas, né? Acho que o princípio de do teatro é esse, né? As pessoas se encontram e vão inventar uma coisa aí, e a gente está tentando descobrir um jeito de inventar coisas mesmo na quarentena. Eu queria muito dizer isso para vocês, porque acho importante, né? A gente pensar que existe coisas para depois, né? Patrícia, muito obrigado. Paulo, gostaria de fazer considerações finais também? Muito obrigado pela paciência de vocês em conhecer essa história aqui. E eu acho que tem, se quiserem pesquisar, tem muito vídeo para assistir, tem muita coisa para ler. É uma história legal da companhia. Meus parabéns por toda essa história que está apenas começando. E vamos dar continuidade, então, a saber o que vocês estão aprontando, por enquanto, por esses canais eletrônicos. Paulo e Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os alunos e professores aqui pela presença. E, Carlos, gostaria de falar sobre os eventos da semana? Super. Vamos lá. Então, primeiramente agradecer. Muito obrigado, Paulo e Patrícia, por estarem presentes no nosso movimento Fica em Cena aqui da FAP.
Valeu mesmo, foi muito bom escutar vocês e conhecer mais a história. Agora eu vou falar rápido da nossa programação. Quinta-feira a gente vai ter uma prática via Zoom também, de educação, não, de processos somáticos com a Luciana Baroni, que é professora aqui da FAP. São 25 vagas só. Eu acho que já lotou, tem até pessoas na lista de espera. A gente vai ter o evento Transgressivas, que é para a gente poder conversar entre alunos e professores e convidados e discutir sobre o que está acontecendo e possíveis coisas. E semana que vem tem mais e a gente divulga no final de semana. Gente, muito obrigado. Um beijo para vocês. Obrigado, gente. Até amanhã. Valeu, gente. Abração. Valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado, Patrícia. Abraço. Se cuidem aí. Paulo. Vocês também, viu? Saúde para todos. Tchau, tchau. Obrigadão, gente.